Então nós estamos aqui novamente no nosso portal Criativamente, playlist PHP com NetBeans. E na videoaula anterior nós fizemos a apresentação dos arrays, das variáveis multidimensionais. Só na parte da teoria, né? Agora nós vamos ver um pouquinho de exemplos aqui em alguns códigos PHP. Então eu estou com o meu projeto Estudos PHP aberto. Eu vou criar uma nova página web PHP e eu vou chamar de vetores ou arrays. Muito bem. Eu vou apagar aqui esses comentários que o próprio NetBeans. Aqui nós vamos só no title Estudos PHP. E aqui nós vamos fazer o seguinte: exemplificar daquela maneira que colocamos na videoaula passada, criando alguns arrays, né, com seus índices, tudo, e fazendo a apresentação desses arrays. Então, por exemplo, ó, primeiro array, primeiro vetor, na posição 0, ele recebe 10. Primeiro vetor, na posição 1, recebe 20. E primeiro vetor na posição 2 recebe 30. Se criarmos aqui uma variável total e nós quisermos apresentar o total dos três, nós vamos pegar o conteúdo do primeiro vetor na posição 0, que é 10, mais o conteúdo de primeiro vetor na posição 1, 20, mais o conteúdo de primeiro vetor na posição 2, 30. Vamos ecoar algumas coisas agora, né? Vamos ecoar. Então, vamos ecoar o conteúdo do primeiro vetor na posição 0. Vamos ecoar o conteúdo de primeiro vetor na posição 1. E, por fim, ecoar o conteúdo de primeiro vetor na posição 2. Como eu não coloquei nenhum pulador de linhas aqui, eu vou colocar, porque senão vai ficar... Nós vamos ficar com os dados todos empacotadinhos aqui uns aos outros. Então, eu apresentei agora o conteúdo da posição 0, posição 1 e posição 2, e por fim eu vou ecoar o conteúdo da variável total. Só vou me certificar aqui de que o meu Apache está startado, tudo certo, e vou executar somente este arquivo. Ele chamou o meu navegador e apresentou 10, 20, 30 e a soma dos três, 60. Muito bem, então essa foi a declaração mais simples que nós poderíamos ter. Observe alguns detalhes, né, que se eu alterar aqui uma letrinha, isso aqui já são, nós criamos aqui dois vetores, um erro de digitação. Então eu teria um primeiro vetor que tem duas posições, as posições 0 e 1, e um outro vetor que tem uma única posição, que é a posição 2, porque o nome dos dois vetores aqui é diferente. Então essas duas instruções aqui referem-se ao primeiro vetor, e essa segunda instrução, essa terceira instrução se refere a um outro vetor. Como o PHP não exige a declaração formal de variáveis, vetores e constantes, que ainda nós vamos ver no transcorrer do curso, corremos o risco de cometer esses pequenos erros. É preciso sempre ficar muito atento. Ainda seguindo aquela lista de exemplos que nós tratamos, nós vamos colocar aqui, ó, um segundo vetor na posição nome, recebe, por exemplo, Wagner. Eu já vou até colocar aqui, ó, eco, segundo vetor na posição nome. Então vamos eco, aqui, eco. Então vamos pular linhas, né? Mais uma linha pulada aqui. Vamos pular algumas linhas.
Muito bem. Então vamos ver o que... Então veja só, opa, só que eu mandei executar o projeto todo, então vamos voltar aqui e executar apenas este arquivo. E olha lá que o conteúdo do vetor na posição nome foi apresentado. Então, o conteúdo do vetor, segundo vetor na posição nome foi apresentado. Por exemplo, um segundo vetor na posição, vamos supor idade, só que aí se é uma string idade e armazena 49. Então, quando eu estou produzindo essa videoaula, eu tenho ainda meus 49 anos. Então, segundo vetor na posição idade, e aqui eu vou mandar ecoar também. Vou pegar isso daqui e vamos pular uma linha aqui. E vamos criar aqui, só para a gente finalizar, um segundo vetor na posição 0, o valor 33. Então, vou ecoar um BR para pular a linha e, por fim, ecoar que o segundo vetor na posição 0, ele não armazena nada, eu vou apresentar, né? Vou ecoar na tela. Então vamos ver o que vai acontecer. Novamente eu executei o projeto todo. Então, vamos lá, executar o arquivo e veja só, posição nome, posição idade e posição 0. Então aqui nós temos exemplos de um segundo vetor que possui índices string, índices literais, nome e posição idade, e também nós temos o mesmo vetor com um índice numérico. Isso é perfeitamente possível. Apenas um exemplo que me ocorreu agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada índice e ela começa com 0, só para a gente exemplificar. E aí eu vou fazer o seguinte, índice, o terceiro vetor na posição índice, ou seja, na posição 0, ele armazena 55. E aí eu vou aumentar o valor de índice. Eu digo que mais índice, eu faço o incremento da variável índice e eu digo agora que o terceiro vetor na posição índice, só que agora índice já está valendo 1, armazena 65. Eu vou novamente acrescentar, incrementar, índice, e aí a variável terceiro, o vetor, terceiro vetor na posição índice, que agora está valendo 2, armazena 75. Como eu não coloquei pulador de linha aqui, deixa eu copiar isso, pular algumas linhas, e aí toda vez que eu apresentar, nós vamos agora, echo. Como é que a gente vai fazer agora para poder apresentar? Então é terceiro vetor, porque nós ainda não aprendemos estruturas de repetição. Na posição 1, echo terceiro vetor. Na posição 0, né? Na posição 1 e echo terceiro vetor. É que aqui eu esqueci de colocar o cifrão, vai dar erro. Terceiro vetor na posição 2. Então o que nós temos aqui? Índice começou com 0. Terceiro vetor na posição 0, armazena 55. Incrementou em 1, índice passa a valer 1. Terceiro vetor na posição 1, 65. Incrementou em 1. Terceiro vetor na posição 2 passa a valer 75. Então nós temos as posições 0, 1 e 2. Estou apresentando o conteúdo de terceiro vetor na posição 0, na posição 1 e na posição 2. Um clique no salvar, executar esse arquivo. Então tá lá, 55, 65 e 75. Então, finalizei essa videoaula com esse exemplo dizendo que se estivermos trabalhando com
vetores cujo índice é um inteiro, nós podemos trabalhar com variáveis que armazenam valores inteiros e vamos manipulando essas variáveis e dessa forma percorrendo as várias posições do vetor. Então finalizamos por aqui essa videoaula e a partir da próxima videoaula nós vamos tratar de estruturas de repetição. São 4, uma específica para vetores, que vão nos auxiliar bastante na solução de nossos problemas. Então, obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.